do capítulo Amar o próximo como a si mesmo. A fé e a caridade, instrução de um espírito protetor. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Ser bom de vez em quando é fácil. Ser bom sempre é muito difícil. É fácil nós sermos bons com aqueles que nós acreditamos que vão receber bem a nossa bondade, que merecem, que vão, inclusive, eventualmente, retribuir a nossa generosidade. Ser bom sempre, mesmo com aqueles que não saberão dar valor ao nosso gesto, é extremamente difícil. Porque desafia a nossa razão. Qual é a lógica de nós fazermos algo por alguém que não vai dar valor àquilo que nós lhe estamos a fazer? Quando nós olhamos para a vida e para as nossas interações de um ponto de vista puramente material, nós tendemos a pensar assim. Não é? A vida é curta e, portanto, nós temos que garantir, enquanto cá estamos, o melhor para nós e para os nossos, e não faz sentido estar a desperdiçar energia e tempo com aqueles que não sabem dar valor. E por isso a mensagem de Jesus é tão difícil. Porque é que nós haveremos de perdoar a alguém que nos fez mal? Porque é que nós haveremos de fazer o bem a quem não gosta de nós? Porque é que nós haveremos de ajudar aquele que não merece ser ajudado? Aquele que é mau, que é perverso, que é preguiçoso. Para quê? Qual é a finalidade? Estamos a fazer um sacrifício por alguém que depois não vai recolher nada com aquilo. Qual é o resultado que nós vamos estar a produzir em fazer bem a alguém que não valoriza o nosso gesto? Então esta mensagem chama a atenção para a importância da fé. Sem fé, nós não conseguimos sustentar-nos no bem. Sem fé, a nossa bondade será sempre ocasional e conveniente. Faremos o bem quando nos der jeito. Faremos o bem quando calhar. Mas não conseguiremos sustentar-nos no bem nos momentos mais desafiantes.
Ora, Jesus demonstrou-nos o que é o bem levado ao limite, ao extremo. O que é o bem que nunca se verga. O bem que nunca hesita. O bem que nunca se afasta. O bem obstinado. E isso é muito difícil. Jesus mostrou-nos o que é o bem para com alguém que nos vai trair. Porque na última ceia ele referiu que um dos seus discípulos o iria entregar. Jesus mostrou-nos o que é o bem para quem nos vai negar e abandonar. E ele disse-o a Simão Pedro: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E mesmo sabendo isto, que os seus apóstolos, os seus discípulos, no momento de testemunho, fracassariam, ele não deixou de convidá-los para ceiar com ele. Mostrou-nos o que é o bem no momento em que o soldado vai prendê-lo e Simão Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado para defender o seu mestre amado. E Jesus pega na orelha e cura o soldado. E aproveita o momento para ensinar, dizendo: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, para ensinar sobre a lei de causa e efeito. Ele que era o governador espiritual do planeta, humilha-se perante o governador da Judeia, Pilatos, e perante o rei da Judeia, Herodes, por respeito à sua posição de autoridade material e temporal. Ele teria poderes de sobra para sair daquela situação, mas não o fez, por respeito à autoridade. Porque fazer o bem também implica saber respeitar a posição do outro. E são muitos os exemplos em que Jesus mostra que o amor divino é incondicional. Jesus, quando nos dá a lição do perdão, ele não faz uma palestra, como nós aqui. Não, ele ensinou o perdão pregado numa cruz, para nós nunca mais esquecermos. Foi do alto da cruz, pregado, ensanguentado, que ele ensina: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós hoje perguntamos-nos muitas vezes: qual é a lógica? A quem te der uma bofetada oferece-lhe a outra face? Que sentido é que isso faz? Que sentido é que isso faz? A doutrina espírita dá-nos algumas luzes para nós compreendermos qual é a lógica por detrás deste gesto. E para compreendermos que este ensinamento de Jesus não é sentimentalismo, é harmonia com leis da natureza. Leis da natureza. A moral cristã não assenta numa ideologia, assenta em leis da natureza. E a experiência, ao longo dos milénios, e à custa de muita dor e sofrimento, mais para uns do que para outros, vai-nos levar a esta conclusão: que fora do amor não há solução para as nossas vidas.
Ou, para citar o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Porque o amor é uma lei que está presente em todos os domínios da vida no universo. Cada vez que nós desrespeitamos essa lei agindo por orgulho e por egoísmo, isso trará uma consequência equivalente para nós mesmos. Que se vai manifestar sob a forma dos mais variados desafios na nossa vida. Então Jesus mostra-nos que para nós alcançarmos a felicidade real em comunhão com Deus, nós precisamos tornar-nos semelhantes a Deus. Porque nós já somos criaturas divinas. Só que ainda estamos em processo de desenvolvimento. Mas na medida em que nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Que temos potenciais divinos em nós que estão a pouco e pouco a desabrochar, a florescer. Para que um dia nós alcancemos uma perfeição no campo da sabedoria e do sentimento que nos permita viver em harmonia plena com as leis de Deus e em comunhão perfeita com Deus. Então Jesus mostra-nos, pelo exemplo, o que é o amor divino, que é um amor incondicional. Incondicional. Ou seja, é um amor que não tem condição. Não interessa se o outro merece, se não merece, se o outro é bom, se é mau, se gosta de nós, se não gosta. É independente de tudo isso. É um amor que vive não na base do que o outro é, mas vive na base de que nós somos. E esse é o amor real. Esse é o amor real. É o amor que nós damos. Nós ainda vivemos e procuramos o amor que recebemos. E é por isso que tantas vezes a nossa capacidade de amar é assim titubeante, oscila, varia, conforme a pessoa, conforme o nosso estado de alma, conforme muita coisa. Depende. Porque nós ainda damos ao outro em função daquilo que esperamos receber do outro. Ainda fazemos o cálculo. É um amor calculista. Então nós damos a pensar qual vai ser o resultado disto. O outro merece aquilo que eu estou a fazer? Ele é uma pessoa que vai retribuir? Ele vai aproveitar o que eu lhe vou dar? Fazemos o cálculo. E em função do cálculo, nós tomamos uma decisão. Tomamos uma decisão. Então, quando achamos que o outro não merece, nós não fazemos. Portanto, é um amor que tem condição. Esse não é o amor divino. Deus não faz cálculo para nos amar. Aliás, não há nada que nós possamos fazer para que possa diminuir o amor de Deus por nós. Nada. Porque nós não temos poder rigorosamente nenhum sobre o amor de Deus. Então Deus ama o anjo, diz Emmanuel, tanto quanto o verme. Seja o verme, seja o anjo, o amor de Deus é igual. Ou seja, quer nós façamos o bem, quer façamos o mal,
Quer salvemos uma vida, quer tiremos uma vida, o amor de Deus não se altera. Deus ama-nos, ponto final. E Deus não nos ama pelo que nós somos. Deus ama-nos porque Ele é amor. Deus ama-nos não pela nossa natureza. Deus ama-nos porque essa é a sua natureza. Essa é a sua natureza. E essa é também a nossa natureza. Nós é que ainda não sabemos. Nós ainda temos dúvidas a respeito do poder do amor e do bem. Nós ainda temos dúvidas. Então nós somos bons até um certo ponto. Somos bons até um certo ponto. Né? Como nós costumamos dizer muitas vezes por aí, quando estamos diante de um problema, se não vai a bem, vai a mal. Né? Porque o bem, nós acreditamos que o bem pode ir até um certo ponto, mas o mal é mais eficaz. No fundo, nós acreditamos que o mal ainda é mais eficaz. Portanto, se não dá pela via da diplomacia, vai pela via da guerra. Se não vai lá com palavras, vai lá por outros meios. Mas tem que ir, porque nós não acreditamos ainda no poder do bem. Nós não acreditamos o suficiente no poder do amor. E isto, mais uma vez, não é uma fala sentimentalista. Não é uma fala poética, o amor é tão bonito, temos que acreditar no amor para sermos felizes. Não é nesse sentido. É porque o amor é uma lei. É uma lei. O que significa que a lei vigora sempre e vence sempre. Sempre. Ora, o que a doutrina nos mostra, pela lei de causa e efeito, é que, primeiro, todo o bem que fazemos ao outro é bem que fazemos a nós. Não importa se o outro aproveita ou não aproveita. Todo o bem que fazemos ao outro é bem que fazemos a nós. Todo. Então, se nós quisermos ter a proteção da lei, quisermos ter a lei do nosso lado, sigamos a lei. Porque a lei proteger-nos-á sempre no momento certo, da forma exata e necessária para nós. Certa vez, Chico Xavier, o médium, fala com o seu benfeitor espiritual Emmanuel e diz assim: Emmanuel, às vezes eu sinto que estou a cair de um prédio de 20 andares. Porque ele tinha os seus períodos de cansaço, de muitos desafios na sua vida, de variada ordem, e, portanto, tinha os seus momentos de, como todos temos, não é? De quem precisa ali de um incentivo e de um amparo. E ele faz este desabafo com o seu guia espiritual. E ele diz assim: Chico, não se preocupe, por cada andar que você passar quando cair, encontrará as mãos de uma das mães que você ajudou para ampará-lo. Porque a lei protege sempre quem a respeita. E, portanto, o bem que fazemos será sempre bem a nosso favor. Pode não ser por intermédio da pessoa que nós estamos a beneficiar, porque ela, de facto, pode não ter ainda capacidade para reter aquele benefício e se transformar com ele. Mas não há uma só alma que cruza o nosso caminho, seja qual for o seu estado interior, que não tenha, do outro lado, ou até mesmo deste, outras almas amigas que a amam e que vão estar gratas pelo bem que nós lhe fazemos. Da mesma forma que nós, muitas vezes, ficamos gratos pelo bem que outros fazem aos nossos familiares ou às pessoas que amamos.
E por isso, por essa gratidão, nós temos o desejo de um dia retribuir. E quando a oportunidade surgir e aquela pessoa precisar, nós queremos estar lá. Porque temos este sentimento de gratidão. E isto também funciona no plano espiritual. Porque todos, sem exceção, temos almas, corações amigos que do outro lado torcem por nós. Mesmo que estejamos num estado de inconsciência quase total, iludidos, cegos pelo nosso egoísmo, do outro lado, há espíritos que tutelam essa alma. E, portanto, todo o bem que nós lhe fizermos, um dia, nós teremos, quando precisarmos, teremos outros que, por simpatia e gratidão, mobilizarão recursos para nos auxiliarem. Então há aqui assim, um benefício concreto, objetivo, que nós não podemos ver e não podemos controlar. Porquê? Porque estamos a lidar com consciências livres. Portanto, eu não tenho poder para determinar quando é que o outro, seja por gratidão, seja pelo que for, me vai ajudar. Mas eu confio na lei. Eu confio na lei. E, portanto, eu sei que um dia, quando eu precisar, nada me faltará. E depois, há um benefício mais subjetivo, que tem a ver com uma vivência interior. Porque quando nós agimos com desejo sincero do bem do outro e desinteressado, nós estamos num estado interior que é diferente daquele que age por egoísmo. É um estado interior que é diferente. Não vale a pena tentar descrever. Não vale a pena tentar usar palavras. Mas é diferente. É diferente. E nós, se pensarmos na nossa experiência, nós sabemos que quando procuramos fazer o bem espontaneamente a alguém de quem nós gostamos, nós sentimos algo cá dentro que é diferente do que quando fazemos só porque, parece mal não fazer. Cá dentro é diferente. Quando nós fazemos o bem a alguém que amamos de uma forma espontânea, nós sentimos uma alegria, um bem-estar interior. Sentimos-nos bem por fazer aquilo. Porque cá dentro nós estamos em harmonia com a lei. Estamos em harmonia com a lei. Ora, para nós conseguirmos manter consistência da nossa ação no bem, nós precisamos aprender a confiar na lei. A confiar na lei. E a lei, por estar presente em todo o universo e por estar presente na nossa consciência, faz com que ninguém seja verdadeiramente indiferente a um gesto de bondade. Pode-se esforçar por ignorá-lo. Pode-se esforçar por desprezá-lo. Mas a consciência não esquece. A consciência não esquece. E quando nós fazemos o bem a alguém, a consciência dessa pessoa não esquece. Ele pode reagir com ingratidão, pode reagir com sarcasmo, etc., mas a consciência não esquece. E um dia, quando a sua consciência ou a sua alma despertar, mais madura, vai se recordar que em algum momento houve alguém que teve um gesto de bondade desinteressada para com ele.
E esse gesto, essa memória vai ter uma significação. Porque esse espírito fica com uma referência dentro de si. E saberá que no mundo há almas que acreditam no bem e no amor. E isto ajuda a mudarmos a nossa concepção da vida. Porque muitos de nós temos crenças. O mundo é dos espertos, cada um por si. E quando vemos outros a agir contrariamente a estas crenças, a agir desinteressadamente, a ajudar desinteressadamente, essas crenças são postas em causa. São desafiadas. Porque estamos perante um exemplo que nos mostra nem todos são assim. É possível ser diferente, porque eu estou a ver aqui alguém que é diferente. E é por isso que o Cristo até hoje nos incomoda. Porque deixou um referencial no mundo de que é possível ser diferente. É como se nos recordasse de algo que está cá no nosso inconsciente. Recordasse-nos do que é que nós devemos ser. O que é que nós fomos criados para ser. É uma semente que fica, que nos desafia, que nos incomoda, que nos agita, porque deita por terra muitas crenças que nós temos a respeito da vida. Ora, Jesus foi crucificado e foi, assim, escorraçado da vida material. E, no entanto, permanece presente até hoje. Nós não soubemos valorizá-lo. Não soubemos valorizá-lo. Mas ele não deixou de fazer o que tinha que fazer para deixar uma marca na nossa consciência. Porque ele, espírito puro que já era, crístico, tem plena ciência das leis que regem o universo e que vivem na nossa consciência. E, portanto, sabe que há sementes que podem demorar tempo a dar fruto, mas é inevitável que floresçam. É inevitável que floresçam. Isto é fé e confiança absoluta nas leis de Deus. E só com esta confiança é que nós somos capazes de sustentar a nossa ação no bem, mesmo quando o mundo inteiro pareça e se apresente contra nós. Mesmo quando não formos compreendidos, mesmo quando recebermos ironia dos outros, mesmo quando pensarem que somos uns fracos, só a fé nos sustenta e nos dá a força para permanecermos obstinadamente no caminho do bem. Então que Jesus continue a fortalecer-nos para que nunca nos falte a coragem, principalmente nos tempos tão conturbados como os de hoje, para nós darmos testemunho do bem que já somos capazes de fazer. Muita paz.